Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Geologia e Geografia. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, formação das rochas e suas aplicações socioambientais. A geologia constitui uma ciência fundamental para a compreensão da dinâmica da Terra, permitindo analisar fenômenos ou processos que moldam a crosta terrestre ao longo do tempo geológico. E dentre esses fenômenos, destaca-se a formação das rochas, que é o elemento essencial para a estrutura física do planeta Terra e para o desenvolvimento das sociedades humanas. As rochas desempenham um papel estratégico na construção civil, na produção de energia, na economia e na organização do espaço geográfico. No entanto, esses processos ou esses recursos naturais, quando são realizados de forma inadequada, podem gerar impactos ambientais significativos, como a contaminação da paisagem, degradação do solo e contaminação das águas e também a perda da biodiversidade. Rochas são agregados naturais formados por um ou mais minerais que constituem a crosta terrestre. A sua formação está ligada a um ciclo chamado ciclo de rochas. Esse ciclo de rocha acontece, começa desde a formação de uma rocha e posteriormente vem a transformação. Depois da transformação vem a destruição, que chamamos de reciclagem. É através da reciclagem que uma rocha é destruída e dá origem a uma outra rocha. Origem e processo geológico, mais concretamente formação das rochas. Rochas ígneas. As rochas ígneas, elas originam-se a partir do resfriamento e solidificação do magma no interior da Terra. Ou seja, quando a lava sobe para a superfície da Terra, ela esfria e dá origem a um tipo de rocha que chamamos rochas ígneas. Este mesmo tipo de rochas ígneas, elas podem ser rochas ígneas intrusivas e rochas ígneas extrusivas. As rochas ígneas intrusivas, ou chamadas rochas plutônicas, elas são formadas a partir do processo de cristalização lenta na profundidade do magma. E as rochas extrusivas, ditas também vulcânicas, elas são formadas a partir da cristalização rápida, mais na superfície do magma. Como, por exemplo, temos alguns tipos de rochas ígneas, como o granito, o basalto, o diorito e o gabbro. Sobre as propriedades físicas e químicas das rochas. O que é isso, propriedades físicas e químicas? Quando falamos das propriedades físicas, estamos a relatar sobre a forma e a aparência que as rochas apresentam, enquanto que as propriedades químicas, elas vão falar da composição, como por exemplo a mineralogia das rochas, quais são os minerais que compõem umas rochas. E quanto às propriedades, nós temos a baixa porosidade, temos a presença de minerais silicáticos, temos a estrutura cristalina bem definida e, por fim, temos elevada resistência à compressão. Vou falar um pouquinho sobre a baixa porosidade, que é uma propriedade física das rochas que vem realçar a quantidade de poros ou vazios dentro de uma rocha. E vou falar um pouquinho sobre a importância científica das rochas ígneas. Vamos falar aqui que as rochas ígneas, elas são importantes porque, na verdade, elas nos dão informações essenciais acerca da composição do manto e da crosta terrestre. E também ela contribui bastante para conhecimentos sobre as placas tectônicas. As rochas sedimentares formam-se a partir da deposição de sedimentos resultantes da meteorização e erosão de rochas pré-existentes, seguida de transporte, deposição, compactação e cimentação. As rochas sedimentares podem ser classificadas em clásticas, químicas e orgânicas. As rochas sedimentares clásticas são formadas por fragmentos de outras rochas, como por exemplo o arenito e conglomerado. Já as rochas sedimentares químicas resultam da precipitação de outros minerais, como por exemplo o sal, gema e o gesso. E, por fim, as rochas sedimentares orgânicas ou biogenéticas, que são originadas da acumulação de restos biológicos.
Rochas metamórficas, origem, transformação, metamórficas, resultam da transformação mineralógica e estrutural de rochas ígneas ou sedimentares submetidas a elevadas pressões e temperaturas sem atingir o ponto de fusão. Tipos de metamorfismo. Vamos encontrar 3 fundamentais tipos de metamorfismo que são regional, vamos encontrar o de contacto e vamos encontrar o dinâmico, como por exemplo o mármore, o gneiss, a ardósia e o quartzo. Aplicações. Elas têm diversas aplicações na vida social, como por exemplo na construção civil, no embelezamento de estradas e no patrimônio cultural, etc. Aplicação das rochas na sociedade. Falar delas é falar sobre 3 elementos fundamentais para a vida social, como na construção civil, na indústria e tecnologia, na economia e desenvolvimento local. Falar sobre na construção civil, as rochas são fundamentais para a produção de materiais de construção como o cimento, o betão, revestimento e pavimento. Revestimento e pavimento são elementos fundamentais para o acabamento de edificação, como nos tetos, no chão e paredes. Falar dela na indústria e tecnologia é falar sobre a produção de vidro, porque ela é essencial na produção de vidro. Ela também é essencial para a produção de cerâmica, a extração de minerais metálicos e não metálicos. Falar dela na economia e desenvolvimento local, a sua exploração racional de recursos geológicos contribui para o crescimento econômico de geração, como emprego, o desenvolvimento regional de uma localidade ou país, especialmente em países ricos como Angola. Sobre impactos ambientais e risco de exploração geográfica. Como estamos a falar sobre impactos ambientais e risco de exploração geográfica, estamos a refletir sobre efeitos negativos causados pela atividade de extração de recursos naturais. Recursos esses como ouro, diamante, ferro, etc., no meio ambiente e nas comunidades. Dos principais impactos ambientais e risco de exploração geológica, temos aqui a mencionar alguns impactos como a degradação das paisagens, a contaminação de solos e águas, a perda de biodiversidade, a poluição de solo e riscos geotérmicos. Como estamos a se referir de risco geotérmico, também estamos a se expressar de deslizamento e subsidência. A mitigação desses impactos exige políticas eficazes e práticas de mineração sustentável para a melhor compreensão de como está a afetar o meio ambiente. Patrimônio geológico. O patrimônio geológico representa um conjunto de funções de rochas com elevado valor científico, educativo, cultural e turístico. Exemplo, em Angola, temos as pedras negras do Pombo-Andongo, que são formações de rochas de origem ígneas associadas a eventos geológicos antigos com grande relevância histórico e educativo. Bem, ao dizer que o patrimônio geológico influencia tanto na educação, ciência e cultura, de que aspecto? Em questão de aula, é sempre bom uma aula prática, levar os estudantes para poder ver as pedras negras do Pombo-Andongo. Isso ajuda realmente na compreensão dos estudantes, tanto este novo patrimônio. Caso turismo, ele ajuda bastante no desenvolvimento econômico do país. Um país, quando organiza este mesmo patrimônio, há muitos turistas a poderem investigar este mesmo patrimônio.